E aí pessoal, beleza? Leológio aqui mais uma vez com vocês. Olha só, muita gente comentando ainda hoje sobre esse caso aí dos pitbulls atacando crianças, né? Pegamos dois casos aqui para comentar sobre, né? Vários de vocês já devem estar a par da situação, né? Que ultimamente a mídia colocou aí várias reportagens sobre pitbulls, né? Sobre essa raça de cachorros, né? Que é um pouco controversa, né? Eu, como já fui dono de um pitbull por um bom tempo, né? Inclusive, teve uma pitbull recentemente que eu tinha adotado ela, eu tinha recolhido da rua. Ela ficou mais ou menos um ano comigo e ela já estava bem velha e infelizmente ela faleceu, né? A gente tentou de tudo, mas ela estava com uma doença grave e provavelmente foi por isso que ela foi abandonada. Mas não quero falar muito sobre isso. Vamos falar um pouco sobre esses dois casos aí de ataques de pitbulls a crianças, né? No primeiro, a gente tem, né, o caso lá daquele garoto que foi atacado, um garoto de 5 anos que foi atacado no meio da rua, né, por um pitbull. E aí, felizmente, ele não faleceu, né? Chegou lá um jovem e conseguiu livrar ele, né, das garras do pitbull, né? Se bem que eu já vou comentar mais sobre isso, né, sobre essa peculiaridade aí do pitbull. E aí também a gente tem o outro caso lá do garoto, né, de 9 ou 10 anos, né, vários jornais aí noticiam idades diferentes, que ele entrou dentro de um terreno para buscar uma pipa e 6 pitbulls atacaram ele. Inclusive 3 desses pitbulls acabaram sendo sacrificados no momento ali, né, para livrar a criança lá do ataque, né? E, infelizmente esse garoto ele faleceu. E a gente tem aqui dois casos que são parecidos, mas nem tanto, né? Os dois são ataques de pitbulls, mas um foi na rua e o outro foi dentro de uma propriedade privada, né? Dentro de um terreno que, por mais que seja um terreno, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, é um terreno grande, né? Um terreno ali bem grande. Entretanto, é um terreno murado, como vocês podem ver aí. É um terreno que ele tem a cerca lá de arame farpado, né? Tem portão. Não é um negócio que está aberto para qualquer um entrar, né? Então, infelizmente, não teve como essa criança fugir, né, desses pitbulls. Afinal de contas, foram 6. E eu, como já fui dono, né, na verdade, de alguns pitbulls, né? A última que eu tive agora me marcou mais porque eu não fiquei tanto tempo com ela. Mas o que eu posso dizer sobre o pitbull é que a diferença maior dele para outros dogs aí é que ele tem muita força. É um cachorro que tem muita força na mandíbula, muita força mesmo. Quando ele pega, mano, é difícil. Quando um pitbull sei lá, tá na transição de filhote para adulto, você pode pegar qualquer pneu, brincar com ele, dele se pendurar em pneu. Mano, você pode rodar ele, que ele continua preso no pneu, ele continua se segurando com os dentes. Então, é um cachorro que, infelizmente, mesmo ele brincando, ele pode te machucar, né? Infelizmente, assim, dos cachorros que eu tive, a brincadeira sempre, eu me acostumei a estar puxando o rabo, esse tipo de coisa. Esse tipo de brincadeira que uma criança faria na inocência, sabe? Então eu brincava com ele, pegava, puxava rabo e tal, brincava com ele, e ele vinha e colocava o Rufus, né, um outro pitbull que eu tinha, ele colocava a boca no meu braço, mas ele não mordia. Então, quando você tem um cachorro que você não brinca com ele, que você nunca puxou o rabo dele, na hora que uma criança puxar o rabo dele, mesmo que devagar, ele vai se sentir ameaçado, ele vai atacar e não vai ser bonito. Então, no caso desses 6 pitbulls, eram cachorros de guarda, né? Não eram cachorros caseiros, não era cachorro criado no quintal ou dentro de casa. Pelo que falaram os vizinhos, mas vizinho também tem um negócio de uma fofoca infundada danada, mas pelos que os vizinhos falavam, eles eram alimentados 2 vezes por semana, uma vez a cada 2 semanas. Não me atentei a esse detalhe, mas não pode ficar confiando em palavra de vizinho. O que eu posso dizer sobre a raça pitbull é que ela é uma raça muito complicada de você ter, né? Se você tiver um pitbull, você tem que ter muita confiança na forma que você cria ele. Você tem que criar ele ensinando ele a brincar, enfim, ensinando ele que ele não precisa se sentir ameaçado com certas brincadeiras, tipo uma criança de 4 anos
puxar o rabo dele, né? Inclusive a maioria não tem rabo, né? Eles tiram o rabo enquanto ele é filhote. Mas, cara, vamos lá aos fatos, né? Aos fatos sobre esses dois ataques. No caso, na minha opinião, sincera, no caso do ataque na rua, eu não vou colocar como culpado, tá? Não vou colocar, fulano é culpado. Vou colocar a responsabilidade é de, né? Esse cachorro na rua, a responsabilidade é do dono, tá? Não tô falando, o culpado é o dono, ele que é culpado. Pode sim ser que você ache que é culpado, né? Talvez eu até concorde com você, mas nesse caso eu digo que a responsabilidade é dele. E no caso do garoto, né, que foi atacado pelos 6 pitbulls dentro do terreno, eu não vou dizer que a culpa é do garoto por pular, afinal de contas, o menino tinha 9, 10 anos, né? A gente com 14 já fez muita besteira, né? Infelizmente a gente saiu vivo dessa, e infelizmente ele não saiu vivo de uma besteira que ele teria feito, né? Não vou dizer que a culpa seria do dono do terreno, porque afinal de contas, se deixava sem comer, é sacanagem, é maus tratos. Isso aí é a lei que vai ter que ir para cima dele com todo o peso, né, que a lei vai. Então, nesse caso, se foi maus tratos, beleza, a lei vai lá e trata. Agora, no caso da morte da criança, eu diria, eu como já fui dono de pitbull, já fui dono de outros cachorros aí, na verdade tenho alguns cachorros, né? Muita gente nas lives, quando eu faço live no quintal de casa, já viram meus cachorros, né? Alguns deles que eu tenho bastante vira-lata também, eu gosto muito de vira-latas, são bem amigos e tal, mas no caso eu como pai, eu entendo que a responsabilidade de uma criança de 9 anos ou 10 anos solta na rua é dos pais, por mais que eu não estou falando que a mãe da criança tem a culpa do que aconteceu, mas a responsabilidade é sobre uma criança menor de idade, menor de 14 anos, no caso de uma criança de 9, 10 anos, está na rua sozinho, correndo atrás de papagaio ou pipa, dependendo de onde você mora, é dos pais, né? Inclusive aqui na minha cidade, essa época de pipa, nós temos vários problemas aqui, por exemplo, a criança, sabe, correndo no meio da rua, no meio dos carros para pegar uma porcaria de um papagaio, uma pipa, né? Dependendo de onde você mora, né? Tem nomes diferentes. Correndo no meio dos carros, arriscando ser atropelado, arriscando causar outros acidentes, arriscando de um carro desviar da criança e atropelar o motoqueiro e a criança sumir e o motoqueiro nem ver a criança e falar que a culpa é do motorista. E cerol, né? Cerol, inclusive. Já tive amigo que machucou o braço com cerol. Conheço casos de pessoas que perderam a vida por conta de cerol, né? E também isso de você pular dentro do terreno de um desconhecido, né? Se você pular no terreno de um vizinho já é meio complicado, né? Porque vai que o cachorro tá solto. Eu vi muita gente falando, mas o cachorro tá solto. O cachorro tá sem focinheira. Nem leu a matéria direito para entender que eles estavam do lado de dentro de um terreno murado, um terreno com cerca de arame farpado, com portão, inclusive, pelo que eu vi, tinha avisos, né? Então, assim, é complicado. Eu sei que os pais, ou a mãe, no caso, o pai, sei lá, tiveram uma perda, né? Eu sei que isso é triste pra caramba, eu sei que uma perda é irreparável, você não tem como repor um filho, você não tem como fazer um novo filho e colocar no lugar daquele, não é assim, simplesmente assim que funciona. Então eu entendo várias e várias formas de pensar, mas infelizmente se você for analisar friamente do lado de fora, né, não tem um culpado, não pode falar que o cachorro, tem muita gente querendo que o cachorro seja sacrificado, os cachorros têm que ser todos os 6, né, sacrificados, já foram 3, agora tem que matar os outros 3, né, não é assim, né, o dono, se ele está maltratando os cachorros, se ele está deixando sem comida, né, aí a culpa é dele sobre isso, mas não sobre a morte dessa criança, sobre o falecimento dessa criança, né, errou todo mundo, errou o dono por provavelmente deixar os cachorros lá, solto lá, tipo, sem uma pessoa lá pra cuidar também, né? Não é simplesmente você soltar um monte de cachorro dentro do terreno baldio. Você tem que ter um caseiro, tem que ter uma pessoa morando lá, enfim, várias coisas. Você não pode deixar um cachorro sem comer, que ser maus tratos, de verdade. O garoto, mesmo ele tendo 9 anos de idade, mesmo ele tendo 10 anos de idade, ele deveria ter sido educado de uma forma de não entra no terreno de outra pessoa,
pode acontecer várias coisas com você, não é verdade? Então, tem uma meia-culpa aí. Os pais, né, têm a responsabilidade sobre essa criança, de saber aonde que ele está. Porque, infelizmente, por mais que eu veja a gente falando assim, mas o pai não tem como saber onde é que o filho está. O pai deve saber onde é. Ele não tem como saber, mas ele deve saber. A obrigação dos pais saberem onde é que os filhos estão. Infelizmente, a gente tem uma mídia, né, e um sistema que cada vez mais está querendo ser babá do seu filho. Está querendo mandar o que seu filho pode assistir, o que seu filho pode fazer, o que seu filho pode ler. Sendo que isso são os pais que têm que decidir. Porque quando uma criança morre, uma criança some, são os pais que vão estar desesperados, são os pais que vão ter a perda. Então não é uma professora ou um professor que vai poder falar o que uma criança pode não fazer. Eles podem aconselhar diretamente com os pais. Mas, por exemplo, né, que nem cartilha aí, que os pais não concordam, tem professor falando, não, eu vou fazer isso sim com seu filho porque eu sou professor e pronto. Não é simples assim, não é dessa forma. Infelizmente, ultimamente, o Estado está mandando mais no teu filho do que você mesmo. E nesses casos aí, botam a culpa em todo mundo, né? Botam a culpa em geral, mas tiram a responsabilidade dos pais, né? Hoje em dia o pai não pode mais bater na criança. Se o pai, uma criança, eu conheço casos de crianças de 10, 14 anos que tá entrando no mundo da droga porque os pais não puderam dar aquela palmada de falar você não vai. Os pais não puderam trancar em casa, falar você não vai sair daqui, você não vai com fulano, entendeu? Então eu tenho um modo de pensar. Eu sou pai, eu já tive pitbull, hoje em dia eu não tenho mais porque a minha casa não é 100% murada ainda. Mas eu tenho cachorros que não atacam, né? Cachorro que não corre atrás de bicicleta porque eles já estão acostumados, mas do lado de dentro, né? Eles ficam ali, formam uma gangue deles ali, que tem mais ou menos... Eu tenho 8 cachorros, minha irmã tem 4 cachorros, né? E fora que vem cachorro da rua, né? Porque a gente coloca ração, então a gente tem consciência de que a gente é responsável pelo cachorro. E eu, como pai, eu sei que eu tenho responsabilidade sobre a minha filha. Então, é isso. Esse é meu pensamento. Quero saber a opinião de vocês sobre esses dois casos. Coloca aí embaixo nos comentários, tá bom? Vou deixar o link das duas notícias aí pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aqui. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu sou o Leo Laje. Até o próximo vídeo e fui!